Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou o vento e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia desta terça-feira, do tempo comum, ela continua a nos falar sobre as exigências em pertencer a Deus, em sermos um povo escolhido de Deus, um povo escolhido do Senhor. Deus, em seu plano de amor e de salvação, Ele escolheu um povo e libertou esse povo da escravidão que esse povo estava, mas libertou esse povo não para viver de qualquer forma, não para que fosse mais um povo, mas para que fosse o povo escolhido, o povo do Senhor. Um povo que estivesse comprometido com a lei do Senhor, com a palavra do Senhor. Mas esse povo escolhido, esse povo que Deus elegeu, esse povo que foi escolhido para ser um povo santo, a palavra santa é justamente isso, um povo separado, um povo escolhido, nem sempre viveu conforme a vontade de Deus, nem sempre cumpriu com o querer de Deus, com a lei de Deus. Até pelo contrário, muitas das vezes esse povo falhou, esse povo pecou, esse povo fez o que desagradava ao Senhor. Mas mesmo assim Deus, em seu amor, em sua misericórdia, não desistiu do seu povo e enviou profetas para que alertasse esse povo dos seus pecados, das suas falhas. Enviou homens da sua parte para que anunciasse a eles a sua desobediência, o seu caminho errado, para que esse povo voltasse, para que esse povo fosse de fato esse povo escolhido, esse povo que Deus chamou para viver e viver com responsabilidade a lei de Deus, a palavra de Deus. Mas esse povo precisava assumir novamente aquilo que era a vontade de Deus. E quanto maior é a escolha, maior é a responsabilidade. Quanto mais nós nos percebemos escolhidos, chamados por Deus, maior também é a nossa responsabilidade. Existe aquele ditado, Quanto mais é dado, mais será cobrado. E, portanto, essa escolha de Deus não tornou esse povo que era escolhido um povo imune às consequências de suas faltas. Pelo contrário, esse povo precisou também pagar pelas suas faltas. Precisou tornar-se responsável pelos seus atos. Por isso, meus irmãos, quanto mais nós compreendemos a vontade de Deus para nós, quanto mais nós compreendemos a lei de Deus, a verdade de Deus, quanto mais nós vamos crescendo nesse conhecimento da vontade de Deus para nós, na percepção que nós somos também um povo escolhido, a nossa responsabilidade também ela aumenta. Nós também nos tornamos cada vez mais responsáveis por corresponder à vontade de Deus. Por isso tem se tornado cada vez mais um desafio falar a verdade,
anunciar a verdade e colher também a verdade, aprender dos ensinamentos da igreja. Porque à medida que nós vamos aprendendo a lei de Deus, à medida que nós vamos crescendo no conhecimento da vontade de Deus, à medida que nós vamos ouvindo a verdade, vai também aumentando a nossa responsabilidade em corresponder com essa verdade. Vai aumentando a nossa responsabilidade em fazer aquilo que é o certo. Muitas vezes as pessoas não querem mais ouvir a verdade porque não querem se comprometerem com a verdade. Ou então fingem que não estão ouvindo a verdade porque não têm mais disposição de se comprometer com a palavra de Deus, com a lei de Deus. E aí quando chega a tribulação, quando chega as grandes tempestades, quando os ventos começam a se agitar, e muitas das vezes o fruto dessas tribulações, dessas tempestades que nos acometem, é justamente a nossa infidelidade, é justamente o nosso não querer viver a lei de Deus, e aí muitas das vezes nós nos desesperamos, nós nos angustiamos quando vem a tempestade, quando vem o vento forte, e aí nós revelamos que nós ainda não temos fé. Ou seja, nós nos esquecemos de Deus, da sua lei. Quando está tudo na calmaria, quando está tudo bem, nós nos esquecemos. E quando vem a tribulação, quando vem a prova, nós nos desesperamos. Por quê? Porque não temos fé. E aí a leitura do Evangelho de hoje vai falar justamente disso, dos discípulos que estavam na barca com Jesus. E os ventos acometem, a tempestade vem, e os discípulos se desesperam. Muitas das vezes, quando a palavra de Deus apresenta essa barca, nós podemos associar também essa barca com a igreja. Nós que estamos na igreja, que pertencemos à igreja, nós estamos nesta barca. A barca que é a igreja. E não é porque nós estamos dentro desta barca, não é porque nós estamos na igreja, porque nós somos esse povo escolhido, que nós somos imunes ao sofrimento. Não é porque nós estamos na igreja que não irá vir sobre nós momentos difíceis, que irá vir sobre nós tempestades, ventos fortes. Mesmo estando na igreja, mesmo estando dentro dessa barca, virão sim momentos que nós iremos passar por dificuldades. Sejam tempestades e ventos fortes causados como frutos da nossa também infidelidade, do nosso não querer viver a palavra de Deus, viver a lei de Deus, como também tempestades que o próprio mundo irá colocar sobre nós, ventos fortes que virão sobre nós. E aí nós precisamos, mesmo estando dentro dessa barca e sofrendo essas tempestades, nós precisamos entender que o Senhor está dentro dela. Que Jesus não nos abandonou, que Jesus está na barca. Nós não podemos nos desesperar quando vier a dificuldade, quando vier os ventos fortes. O Senhor está na barca. E aí é o momento de nós renovarmos a nossa fé, a nossa confiança. Como eu disse, tempestades virão, ventos fortes virão, ora como fruto da nossa infidelidade, ora como fruto da nossa não correspondência com a vontade de Deus, e horas também virão sem a gente esperar. O mundo está aí numa tempestade só, mas nós precisamos renovar a nossa fé. Nós precisamos compreender que o Senhor, Ele está na barca, que Ele não nos abandonou e que Ele é o Senhor da nossa vida. E aí, para finalizar, eu já digo para você,
Como está a sua vida? Você que está aqui hoje, dentro desta barca que é a igreja, os ventos estão fortes, a tempestade está agitando aí o seu barco, você está se desesperando diante desses ventos fortes, ou você está tendo fé que o Senhor está no barco, que Ele permanece no barco? Se você está desesperado, está angustiado com os ventos fortes que estão vindo, eu preciso dizer para você, meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele está no barco. Tenha fé, Ele não te abandonou. Ele não nos abandona. Porque mesmo quando nós somos infiéis, mesmo quando nós não correspondamos com a sua vontade, com o seu querer, Ele sempre será fiel. Ele permanece fiel. E Ele permanece no barco. Ele está no barco. Tenhamos essa fé, tenhamos coragem. O Senhor está conosco. Ele não nos abandonou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.